Salve Roma, meus queridos irmãos e irmãs. Eu acredito que seja o nosso segundo podcast dessa série de áudios com vídeos e fotos, etc., onde eu estarei fundamentando a fé católica e refutando aos ataques de alguns falsos cristãos ou de alguns protestantes, que talvez até tenham uma boa vontade, sejam muito sinceros, mas não adianta ter uma boa vontade e fazer tudo errado, né? Porque é absurdo tu querer ir contra a verdade. A verdade é somente uma, nosso Senhor Jesus Cristo, e o sustentáculo da verdade é a igreja, né? E hoje, como vocês já viram no tema do nosso vídeo, do nosso podcast, é sobre o batismo de criança. Sim, como eu falei, só seriam assuntos polêmicos e esse não ficaria de fora. Mas eu acredito que não temos muita coisa a se falar dele, né? Então, assim, eu acredito que eu vou fazer 2 séries. Nesse, sobre o batismo de criança contra as acusações de algumas seitas cristãs. E o próximo vai ser quando eu falar sobre os sacramentos da igreja. E aí eu vou ter que falar, evidentemente, do batismo. E com certeza envolvendo crianças e todas as idades. Então, sem mais delongas, eu quero apresentar para quem não sabe que eu estou apenas respondendo aos ataques de alguns protestantes. E para quem não sabe, existem muitos cristãos anticatólicos que atacam a fé católica, dizendo que a Bíblia não fala de batismo de criança e que a verdadeira igreja de Cristo não aceita o batismo de criança, sendo que nos nossos podcasts que já se passaram, eu provei na Bíblia que a verdadeira igreja de Cristo é a Igreja Católica Apostólica Romana, e por isso ela, sim, desde o seu começo, desde o seu primeiro século, ela batiza criança. E hoje nós vamos encontrar evidências bíblicas, começando em Atos 10, do 1 ao 2, que está escrito exatamente assim: E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. E o que aconteceu? São Pedro, o primeiro papa, foi até a casa deste Senhor. Versículo 24. E no dia imediato chegaram a Cesareia. Quem? Pedro, que com eles foram alguns irmãos de Jope. E Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Claro, né? Eles iriam receber a visita do Papa, o primeiro Papa da história. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Respondeu então Pedro: Pode alguém, porventura, recusar a água? Para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Então aqui a gente acabou de ler Atos 10, versículos de 1 ao 2, 24, 44 e 47 e 48. Irmãos, por que eu li o versículo para vocês 1 e 2? Justamente porque no versículo 2 fala que as pessoas da casa de Cornélio louvavam a Deus, oravam a Deus,
tudo para Deus, né? E o versículo 2 fala que é toda a casa. Casa, em latim, é domo, e em grego é oikos. O que significa oikos em grego? Bom, se você for pesquisar no Google, significado de oikos. Oikos é uma palavra de origem grega e que pode ser traduzida para o português como casa, ambiente habitado ou família. Na Grécia Antiga, o oikos era o nome dado para a unidade básica de uma sociedade formada pelo chefe, representado pelo homem mais velho, que no caso aqui é o Cornélio, e sua família. Família inclui filhos e esposa, e seus escravos que conviviam em um mesmo ambiente doméstico. Ou seja, a Bíblia foi escrita em grego, especificamente o Novo Testamento, exceto o Evangelho de São Mateus, que foi escrito em aramaico. Tirando ele, o resto foi escrito originalmente em grego. Justamente nesse versículo aqui, que fala de toda a casa de Cornélio, o termo casa em grego foi oikos. Como a gente acabou de ver aqui no dicionário, oikos, que significa casa, quer dizer uma unidade básica onde o chefe é o homem mais velho que contém na sua casa filhos, não tem idade, apenas filhos, pode ser criança, pode ser filhos jovens, adultos, etc., esposa e seus escravos. Ah, mas de qualquer forma não pode batizar criança, porque a criança não tem como receber o Espírito Santo? E a Bíblia responde: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E repito o versículo 49. E São Pedro mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. E não é só esse não, calma, sem pressa. Atos 16, do 14 ao 15. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada ela e a sua casa, do grego oikos, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e fica ali. E nos constrangeu a isso. A gente pode ver, temos outra evidência bíblica de que uma casa inteira foi batizada. E como a gente já viu, o termo usado aqui é o termo oikos, que significa uma unidade feita de pai, esposa, filhos, independente de idade, e escravos. Toda a casa foi batizada. Atos 16, 31 ao 34. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa, do grego oikos. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Todos os seus quem? Da sua casa. Quem faz parte da casa? O pai, a mãe, os filhos, independente de idade e tamanho, e os escravos. A Bíblia está falando que todos da casa dele foram batizados, independente de idade. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. A própria Bíblia insiste no termo oikos várias vezes. Vamos em Atos 18:8. E Crispo, principal da sinagoga,
creu no Senhor com toda a sua casa. Do termo oikos em grego. E muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. Gente, alguns assim pode interpretar mal e dizer: não, mas só pode se batizar aqueles que acreditam. E certamente quem tem esse tipo de interpretação errada, que vai contra o que a igreja crê e ensina, podem chegar com vocês com a passagem de Atos 2:41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Ou seja, 3.000 pessoas foram batizadas porque acolheram a palavra de Deus. E aí falam que foram só adultos, né? Porque esse texto não fala de crianças. E certamente porque as crianças, entre aspas, não podem crer. Mas, e se a gente voltar um pouco, né? Porque tem alguns certos tipos de cristão que gostam de pegar versículos isolados e falar, não, porque está escrito aqui e tal, tudo é errado. Temos que estudar a Bíblia de A a Z. Interpretar a Bíblia ao pé da letra é falta de respeito à Bíblia. A gente não pode tirar um versículo de um texto porque senão fica fora de contexto. E ainda vira pretexto para sua má interpretação. Então vamos estudar. Não podemos apenas aceitar o versículo 41. Temos que aceitar todo o contexto. O que diz no versículo 38? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí a pessoa pode objetivar, porque o versículo 38 diz que o batismo só é para aqueles que se arrependem e as crianças não podem se arrepender. Mas vocês já ouviram falar que criança não se governa? Evidente, né? Para isso tem os pais. E é justamente por causa disso que está escrito o que eu vou ler no versículo posterior, no versículo 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Gente, aqui tem uma verdade que quem for estudar não pode continuar na mentira. O diabo é o pai da mentira, entendeu? Então, assim, só uma pessoa com uma loucura localizada para ler isso aqui, sabe? Conhecer a verdade e não se libertar da mentira, do engano, da lavagem cerebral. Porque, veja bem, no versículo 39, diz que a promessa é para vós e vossos filhos. Só que no grego original, o termo filhos tá teknon, ou teknos, que significa crianças de colo. E até na Bíblia protestante em inglês, eles souberam traduzir correto. Como eu não sei falar em inglês, me desculpem aí, mas vou tentar. The promise is for you and your children. Eu sei que tá péssimo, mas a tradução tá certa. Do grego, teknon ou teknos, crianças. E o conselho que eu dou para vocês que estão conhecendo a verdade, podem pesquisar no Google tudo isso que eu estou falando, que vocês vão encontrar na Bíblia, em grego, em latim, entendeu? Então assim, o conselho que eu vou dar para vocês é o que está escrito no versículo 40. Salvai-vos desta geração perversa. Se vocês colocarem no Google Tradutor,
vai estar a promessa é para você e seus filhos. Mas no grego original é teknon. E não vamos parar por aqui não, tá pensando que é só isso? Eu falo que é pouco assim porque uma folha cheia, para mim ainda fica pouco, né? Mas quando a gente vai ver, realmente, com o tempo, é muita coisa, né? Temos mais um versículo de batismo inteiro, com todos os membros da família, independente de idade. 1 Coríntios 1, versículo 16. E batizai também a família de Estéfanas, além destes, não sei se batizei algum outro. Bom, já aqui não é o termo casa, mas é o termo família. Vamos aqui no Google rapidinho e pesquisar do que uma família é constituída. Bom, apareceu aqui o primeiro site. Designa-se por família o conjunto de pessoas que possui grau de parentesco ou laços afetivos e vivem na mesma casa, formando um lar. Uma família tradicional é normalmente formada pelo pai e mãe, unidos por matrimônio, claro, aqui se refere ao sacramento, e por um ou mais filhos, compondo uma família nuclear ou elementar. Ou seja, mais uma vez aqui, estamos vendo, não tem como continuar na mentira. Aqui a gente está vendo claramente que uma família também envolve filhos e não depende de idade. Pode ser filhos de colo, filhos criança, filhos jovens, filhos adultos. A Bíblia não fala qual é o tipo de filho, simplesmente faz parte da família. Não, mas é porque a criança ela tem que querer se batizar? Olha, é muita hipocrisia falar isso, porque olha, quando os pais vão ao cartório registrar o nome da criança, né, já que eles falam não, porque tem que perguntar para a criança se ela quer ser batizada, porque a gente não pode obrigar a criança. Engraçado, não é? Quando vocês vão registrar o nome do filho das crianças de vocês no cartório, vocês não pedem a autorização para a criança se ela quer aquele nome ou não. E por que vocês põem esse nome? Sem o quê? Sem a consciência dela, sem o querer dela. Não, mas é porque isso aí tem que ser é um caso muito importante. E as coisas de Deus não são mais importantes do que tudo? Amar a Deus sobre todas as coisas? Pensais primeiro nas coisas do alto, não é isso que Cristo ensina? Por que vocês querem pôr em primeiro lugar as coisas do mundo? Por mais que a criança ela possa nascer sem pecados pessoais, sem pecados feitos por ela mesma, porque criança, para pecar tem que ter consciência e desejo, né? E como a criança não tem consciência do que ela está fazendo, então ela não tem pecados próprios. Mas existe uma coisa que se chama pecado original. E para isso que existe o batismo. Assim como está escrito em Romanos 3, 23, que todos pecaram e estão privados da glória de Deus. E é o batismo que tira essa privação entre nós e Deus. Você vai querer que os seus filhos fiquem privados da glória de Deus até quando? Assim também como está escrito em Romanos 5,12, as crianças e todos já nascem em pecado. Por isso, já ao nascer, necessitamos urgentemente do batismo, que é a primeira coisa que nos liga a Deus. É pelo batismo que nos tornamos filhos de Deus. Antes do batismo, somos apenas criaturas, como os próprios animais. Você quer que o seu filho seja comparado com um cachorro, com uma vaca, com qualquer outro tipo de animal? Não? Ora, então batiza. Só o batismo nos transforma filhos de Deus. Antes do batismo, somos criaturas como todos os outros animais. E meus irmãos que não querem batizar as crianças, vocês estão indo contra o Evangelho.
contra os ensinamentos de Cristo. O próprio Cristo falou: deixai vir a mim estas criancinhas e não as impeçais, vocês estão impedindo. Porque o reino dos céus é para aqueles que lhes assemelham, ou seja, para aqueles que são como as criancinhas. São Mateus 19, versículo 14. E é muito assim contraditório, né? Porque esses protestantes cristãos que dizem assim: não, eu não batizo a criança porque para se batizar a criança tem que entender o que é o batismo, porque isso tem que ser feito de forma consciente. Engraçado, esses pais que falam isso são os mesmos pais que levam as crianças obrigadas para as igrejas desde quando elas são bebês de colo. E eles não perguntam para a criança se ela quer ir para o culto todo o domingo, ou todos os dias, ou sempre na, entre aspas, Santa Ceia. Bom, mas por que o batismo surgiu no Novo Testamento? Bom, além de por ele nos fazermos filhos de Deus, ele veio substituir outro fato. Antes de Cristo existia uma coisa que se chamava circuncisão. Vamos abrir lá em Gênesis 17:12. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado. Todo o homem nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro que não for da tua descendência. Bom, essa circuncisão, ela fazia parte da antiga aliança de Deus. E ela era uma forma de registrar que aquele ser humano, aquele menino, era um judeu e que era escolhido por Deus. E isso era obrigado a todas as crianças do sexo masculino, né, ao 8º dia de vida, pós-nascimento, como vemos em Levítico 12:3. E no dia 8º se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Mas ainda tem gente de cabeça dura, de cabeça fechada, né, porque sofreu uma lavagem cerebral ou porque é fanática e não aceita a verdade, a não ser aquela que lhe impuseram ou que ela mesma se autossugestionou, etc., né? E possa dizer: não, mas porque a criança não tem consciência, etc., como a gente já refutou, já provou que isso não tem fundamento nenhum, né? Em Lucas 1:41, João Batista, quando ainda estava no ventre de Santa Isabel, ele tinha consciência, sim, não da nossa forma, mas da maneira dele, pois está escrito: pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a saudação da Virgem Maria, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Como que a criança ia saltar do ventre dela se a criança, ainda mais dentro do ventre, não vai ter consciência? Meus queridos irmãos, vamos abrir os olhos, vamos encarar a verdade. É duro, sei que custa aceitar a verdade. Então, meus irmãos, a circuncisão, ela foi substituída pelo batismo, né? Até o próprio Cristo foi circuncidado no 8º dia, entendeu? Então vamos raciocinar aqui. Será que para Jesus perguntaram quando ele estava com 8 dias de vida se ele queria ser circuncisado? Pergunte vocês para todas as crianças antes de Cristo que nasceram ao 8º dia, depois do 8º dia, se elas queriam ser circuncidadas. Perguntem. Vamos ler como está escrito em Colossenses 2, do 11 ao 12. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo,
nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, aqui a gente está vendo que o batismo ele é análogo à circuncisão. Não tem como escapar. É bíblico. O batismo é a substituição da circuncisão na visão cristã, da doutrina revelada por Cristo. O batismo é a substituição da circuncisão e por ele nós nos tornamos filhos de Cristo. E o batismo também é a nossa primeira ressurreição, como está escrito em Apocalipse. E queridos irmãos, não escandalizem as crianças com falsas doutrinas, enganando-as, fazendo elas perderem a fé e não acreditarem mais na doutrina revelada, e sim nessas inventadas, porque é doloroso ver as crianças, 5, 10 anos, já doutrinadas em falsas religiões, né? E aí elas já são fanatizadas desde bebê. E Jesus adverte, Mateus 18:6, mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor que fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar, ou seja, se matassem. Porque é pecado gravíssimo enganar as crianças que têm que seguir na doutrina do Senhor, na religião que Ele revelou e assinou com os verdadeiros milagres. E quando Jesus fala isso, é porque Ele tinha pego uma criança e colocou no colo dele, como está escrito em Mateus 18:2. E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles. Só que no latim está escrito que esse menino era uma criança pequena, do latim parvulum statuite. Basta olharem na Vulgata original. Criança pequena, mas as crianças não sabem o que querem, não sabem no que acreditam, não sabem louvar, não têm consciência de nada. Bom, eu já dei aqui a lista de versículos que refutam todas essas baboseiras anticatólicas, né? Então, só para finalizar, a essas pessoas que falam todas essas calúnias contra as crianças, que as crianças não podem acreditar, etc., eu finalizo com Mateus 21:16. E disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tirastes o perfeito louvor? Criancinhas de peito, recém-nascidas, louvando ao Senhor. E você vem me dizer essas calúnias antibíblicas, anticatólicas? Bom, finalizamos. Eu achei que ia ser bem rápido, né? Mas, cara, eu tinha que ler essas passagens inteiras, porque é muito forte, é muito contente saber que a Bíblia está em plena comunhão com a Santa Igreja de Cristo, a mesma que fez a Bíblia, né? Até porque é impossível crer na Bíblia sem antes crer na Igreja, a Igreja que fez a Bíblia, né? Isso é um fato indiscutível. Isso eu falo no meu primeiro vídeo do canal, onde eu nem sabia ainda editar direito, falar direito, mas foi o primeiro tema, né? Então, assim, quando eu falar do sacramento do batismo, os 7 sacramentos, né? E o primeiro é o do batismo, aí eu volto a falar só de leve essas passagens que a gente falou hoje, e eu vou falar mais sobre a aspersão, né? Porque o batismo desde a época dos apóstolos é de aspersão, não de mergulho em piscina, nem nada disso, né? Claro, teve algumas exceções, mas a doutrina dos apóstolos sempre ensinou que o batismo é com aspersão, né? Então fiquem com Deus, se inscrevam, deixem o like,
Me ajudem, por favor, a chegar a 1000 inscritos. Muito obrigado, até outra oportunidade, se Deus quiser.